Nos últimos tempos, tem um termo que, olha, não para de aparecer nos materiais que a gente analisa, principalmente naqueles que vêm do mercado norte-americano. É o tal do grande reset financeiro. A sensação é que alguma placa tectônica começou a se mover na economia global. Pois é, e esse nome, reset, ele pode até soar um pouco dramático, né? Um pouco. Mas ele captura bem a ideia de que as regras do jogo monetário, aquelas que a gente se acostumou, estão sendo reescritas. Assim, bem na nossa frente. Não é algo que vai acontecer. Já está em curso. Certo. A nossa missão aqui é desvendar o que é esse tal de reset, qual foi a faísca que acendeu isso tudo lá nos Estados Unidos, como essa onda chega aqui na praia do Brasil e, claro, o que sobra para a gente fazer no meio de tudo isso. Qual é a estratégia possível, né? Vamos lá. Ok, vamos começar pelo marco zero de toda essa história. Tudo aponta para uma decisão bem específica do Federal Reserve, o Banco Central americano, que aconteceu no início de dezembro. E não foi uma decisão simples, foi uma jogada dupla. Exato. Por um lado, eles fizeram o que todo mundo mais ou menos esperava e cortaram a taxa de juros em 0,25%. Com isso, a meta de juros lá passou para a faixa entre 3,5% e 3,75% ao ano. Mas a segunda parte do anúncio, essa sim foi a que realmente fez o mercado levantar a sobrancelha. Eles decretaram o fim do aperto quantitativo. E se eles pararam o aperto, não podiam simplesmente deixar um vácuo, o que entrou no lugar. Porque o mercado não lida bem com vácuo, né? É o ponto-chave. No lugar, eles lançaram um programa com um nome bem pomposo, Reserve Management Purchase, o RMP. E o mais curioso é o que esse nome todo significa na prática, né? É só um jeito, assim, elegante de dizer que o Fed vai comprar cerca de 40 bilhões de dólares por mês em títulos do governo. Ou seja, na prática, eles ligaram a impressora de dinheiro de novo. Em bom português, é isso. Eles estão injetando liquidez, dinheiro novo, diretamente no sistema financeiro. E essa medida não passou despercebida. Li em uma das análises que até o Michael Burry, aquele do filme A Grande Aposta, deu um apelido para isso. Ele chamou de quantitative easing furtivo. É basicamente isso mesmo, uma impressão de dinheiro com outro nome para não assustar. A leitura dele foi perfeita. É furtivo porque o termo quantitative easing ficou muito marcado pela crise de 2008, tem um peso negativo, sabe? Então eles usam um nome técnico, RMP, mas o efeito prático é muito, muito parecido. E essa injeção de dinheiro tem consequências bem diretas, pelo menos 3 que são esperadas. E quais seriam? Primeiro, os bancos ficam com mais dinheiro em caixa, o que, em tese, aumenta a capacidade deles de emprestar para empresas, para pessoas. Segundo, o próprio Fed, comprando dívida do governo, cria uma demanda artificial, o que ajuda a segurar os juros de curto prazo e impede que o custo de financiamento do governo dispare. E o terceiro efeito, que é o que mais mexe com os mercados, é que esse excesso de dinheiro procura algum lugar para ir, e geralmente vai para ativos de risco, ações, ouro, criptomoedas. Ele empurra os preços para cima. Não foi nada unânime lá dentro. As fontes mostram que o comitê do Fed estava completamente rachado. Foram 3 votos contra a decisão. Isso não é comum, certo? Não mesmo. É raríssimo e acende um sinal de alerta, um sinal bem grande. Mostra que não há um consenso sobre o rumo da economia. Basicamente, você tinha 2 tribos numa guerra fria dentro da mesma sala. E que tribos eram essas? De um lado, os chamados Hawks, os falcões, são os membros mais duros, sabe? Obcecados com o controle da inflação. O argumento deles era simples e direto. Pessoal, a inflação já está acima da nossa meta de 2%. Por que raios vamos cortar os juros e jogar mais dinheiro na economia agora? Estamos brincando com fogo. Faz todo o sentido. E a outra turma? A outra turma mais preocupada com o crescimento dizia o contrário. Se a gente mantiver os juros altos, vamos estrangular a economia e causar uma recessão. Precisamos cortar, e cortar com força, para garantir que a atividade continue. No final, esse corte de apenas 0,25% foi uma solução de meio termo, uma tentativa de não irritar completamente nenhum dos dois lados. A justificativa oficial do presidente do Fed, o Jerome Powell, foi que o corte era uma espécie de seguro, um hedge, contra uma possível desaceleração no mercado de trabalho.
Mas isso pareceu mais um discurso para acalmar os ânimos, não? Meta sem avisar. Eles passaram anos dizendo que a febre ideal era, sei lá, 37 graus, ou seja, 2% de inflação. Mas agora, com medo de o remédio para baixar a febre ser amargo demais e causar uma recessão, eles estão sinalizando que uma febrinha de 37,5, que seria uns 3% de inflação, já está de bom tamanho. Uma febrinha constante. Exato. Para o padrão americano, isso é algo que assusta. Eles estão implicitamente aceitando uma inflação mais alta para não arriscar o crescimento. E para colocar mais um elemento de caos nessa equação, essa decisão tão importante foi tomada em um momento, digamos, cego. Os Estados Unidos tinham acabado de sair da maior paralisação do governo da sua história, o shutdown de 43 dias. E isso levanta uma questão fundamental. A consequência direta desse shutdown foi um apagão estatístico. O governo simplesmente parou de coletar e publicar dados cruciais de emprego, de inflação, de atividade econômica. Peraí, então você está me dizendo que o Fed decidiu injetar 40 bilhões de dólares por mês na economia sem ter os dados mais básicos para saber se a economia estava aquecendo ou esfriando? É exatamente isso. É como um médico receitar um remédio forte sem ter o resultado do exame de sangue do paciente. É uma aposta no escuro. É como pilotar um avião sem os instrumentos do painel. Você não sabe se precisa acelerar para não cair ou desacelerar para não superaquecer o motor. O risco de errar a mão é gigantesco. Perfeito. E as análises que a gente compilou apontam para 2 grandes erros que o Fed pode ter cometido por causa desse apagão de dados. O primeiro, com uma probabilidade que alguns estimam em 30%, é o erro de ter feito pouco, um corte insuficiente. O que seria isso? Eles foram tímidos demais. Exato. Se a economia, na verdade, desacelerou muito mais do que se imaginava durante aqueles 43 dias de paralisação, esse corte de 0,25% pode ser só um band-aid em uma ferida muito maior. Não seria o bastante para evitar uma recessão mais séria e um aumento do desemprego. Entendi. Esse é o risco de terem sido muito cautelosos. Mas e o contrário? E se, na verdade, eles pisaram no acelerador quando deveriam estar freando? Qual o tamanho desse risco? Esse é o segundo erro possível, com uma probabilidade estimada em 25%. O corte ter sido inflacionário. Se, por baixo dos panos, a inflação na verdade acelerou por causa de gargalos na produção que não foram detectados pela falta de dados, então baixar os juros foi como jogar gasolina no fogo. Nossa. Isso faria os preços subirem ainda mais e, o que é pior, destruiria a credibilidade do Fed por ter agido na hora errada. Certo. Então o Fed está jogando um jogo de altíssimo risco nos Estados Unidos, mas a gente sabe que quando eles espirram lá, o mundo todo pode pegar um resfriado. Como essa onda bateu aqui no Brasil? Porque a nossa realidade com a decisão do Copom parece ser o completo oposto, não é? É o espelho invertido. Enquanto o Fed cortava juros, o nosso Comitê de Política Monetária, o Copom, bateu o martelo e decidiu manter a nossa taxa Selic lá no alto, em 15% ao ano. Uma das maiores do mundo. Uma das taxas de juros reais mais altas do mundo, com certeza. E a lógica para manter a Selic nesse patamar é a de sempre: segurar a inflação e tentar ancorar o dólar. Basicamente sim. Juros altos encarecem o crédito, desestimulam o consumo e o investimento, o que ajuda a frear a alta de preços. E, claro, tem o efeito sobre o câmbio. É aí que entra a famosa aposta do carry trade. Explica melhor como funciona isso. Pensa assim, o investidor estrangeiro vê o Brasil pagando 15% de juros ao ano, enquanto ele consegue pegar dinheiro emprestado nos Estados Unidos a menos de 4%. A conta parece óbvia. Parece. É quase como pegar dinheiro de graça lá fora para fazer ele render uma fortuna aqui. Essa diferença gigantesca de juros é o que, em teoria, deveria atrair um caminhão de dólares para cá e, consequentemente, fazer o real se valorizar. Pois é, mas aí que está o grande quebra-cabeça para mim. Se a conta é tão boa, se o prêmio é tão alto, por que o dólar não despenca? Ele parece ter criado um piso teimoso ali na casa dos R$ 5,40. O que impede essa avalanche de dólares de chegar? Se a gente conectar todos os pontos, a resposta é um pouco desanimadora. O risco de investir no Brasil, hoje, assusta mais do que o potencial de lucro com os juros consegue atrair. É aí que a gente sai do cenário global e entram nossos problemas tupiniquins. Estamos falando do risco fiscal e do risco político, imagino.
Precisamente. No lado fiscal, o mercado está com a pulga atrás da orelha sobre a sustentabilidade do novo arcabouço. A percepção geral é de que o gasto público continua se expandindo sem parar. E a nossa dívida pública segue num patamar muito desconfortável, perto de 78% do PIB. Há uma dúvida se a conta fecha no longo prazo. E soma-se a isso a incerteza política, né? O ciclo eleitoral de 2026 já começa a entrar no radar, e o histórico brasileiro de aumento de gastos em ano de eleição para turbinar a popularidade é um fantasma que sempre assombra. Exatamente. O investidor estrangeiro olha para tudo isso e pensa: será que vale a pena correr esse risco todo? E se o dólar disparar e anular todo o meu ganho com juros? E essa desconfiança toda tem um efeito prático e imediato. O mercado já está apostando que o nosso Banco Central não vai conseguir cortar os juros tanto quanto se imaginava antes. Como a gente vê isso na prática? Nas projeções futuras de juros. A expectativa para a Selic no final de 2026, que há alguns meses era de 12%, já subiu para perto de 12,25%. Parece pouco. Parece pouco, mas é um sinal claro de que o mercado acredita que o Banco Central vai ter que manter a mão pesada nos juros por muito mais tempo para lutar contra a inflação e defender o real, especialmente nesse cenário de reset global. Ok, o cenário é esse. Os Estados Unidos imprimindo dinheiro e aceitando mais inflação. E o Brasil com juros na estratosfera para pagar os próprios incêndios. No meio desse cabo de guerra, com tanta incerteza, o que uma pessoa comum faz? Como se proteger de tudo isso? É a pergunta central. E a conclusão mais forte que emerge dessas análises é quase um paradoxo. Com toda essa movimentação de trilhões de dólares, com bancos centrais tomando decisões no escuro, a melhor jogada não é tentar ser mais esperto que o mercado. É ao contrário. E qual seria o contrário? É ter a disciplina de olhar para o próprio umbigo. Parar de tentar adivinhar qual vai ser o próximo tweet do Powell ou a próxima ata do Copom. E focar no que se pode, de fato, controlar. Mas por quê? A razão é simples. Quando uma notícia dessa se torna pública, o mercado já reagiu, já está no preço. Tentar se antecipar é uma corrida perdida para a maioria das pessoas. Certo. Mas na prática, o que significa olhar para o próprio umbigo? Como isso se traduz numa estratégia de investimento? Significa primeiro definir com clareza seus objetivos. Para que esse dinheiro está sendo investido? Aposentadoria, comprar uma casa, viajar. Depois, definir os prazos para cada objetivo. E o mais importante, é entender qual é o seu estômago para o risco. Com base nesse mapa pessoal, se desenha uma alocação de ativos ideal. E o trabalho mais difícil vem depois: seguir o plano. Com disciplina. As fontes que nós usamos trazem um exemplo bem claro disso. Vamos imaginar um investidor de longo prazo com uma carteira-alvo bem diversificada. Algo como 40% em renda fixa. Isso. E esses 40% poderiam ser divididos, por exemplo, em 10% em títulos pós-fixados, como o Tesouro Selic, 10% em pré-fixados e 20% em títulos atrelados à inflação, como o Tesouro IPCA+. E os outros 60% em renda variável, que poderiam ser, sei lá, 20% em fundos imobiliários, 20% em ações de empresas norte-americanas e 20% em ações de empresas brasileiras. Um portfólio bem equilibrado. Perfeito. Agora vem a parte da disciplina. Digamos que depois de alguns meses, o mercado de ações americano subiu muito e o brasileiro caiu. A carteira dessa pessoa agora está com talvez 22% em ações americanas e apenas 18% em ações brasileiras. O plano original foi distorcido. Exato. A maioria das pessoas, na emoção, venderia as ações americanas que subiram para realizar o lucro. Mas a estratégia disciplinada diz para fazer o oposto. Que seria o rebalanceamento. Em vez de vender o que subiu, a sugestão é usar o dinheiro novo, o aporte do mês, para comprar o que ficou para trás. Exatamente. Nesse nosso exemplo, o aporte mensal seria todo direcionado para comprar mais ações brasileiras que estão baratas em relação ao alvo, e talvez um pouco para as outras classes que também ficaram abaixo do peso. O objetivo é, sistematicamente, trazer a carteira de volta para a sua configuração original, 20%, 20%, 20%. É uma ação simples, quase mecânica, e que te força a comprar na baixa
e te impede de se empolgar e comprar na alta. É um sistema que te protege do ruído constante do mercado e de toda essa discussão sobre o reset, né? Você não precisa ter uma opinião sobre o Fed. Você só precisa seguir o seu plano. Exato. Então, para a gente amarrar tudo, o que temos é um mundo dividido. De um lado, os Estados Unidos com o pé no acelerador, injetando dinheiro e topando uma inflação mais alta para não ter uma recessão. Do outro, o Brasil, com o pé no freio, usando juros altos para controlar seus problemas internos de risco fiscal e político. E no meio desse furacão, a conclusão mais forte das análises é que a melhor defesa não é um ataque especulativo. Não é tentar adivinhar para onde o vento vai soprar. A verdadeira força está na consistência. Em construir uma estratégia de alocação de ativos que faça sentido para os seus objetivos e segui-la religiosamente, chova ou faça sol. O que nos deixa com uma última provocação para pensar. Se a estratégia vencedora é, na maior parte do tempo, ignorar o ruído e focar no plano, qual seria o ponto de ruptura? Existe um reset tão grande, uma mudança nas regras do jogo tão fundamental que nos obrigaria a rasgar o plano e começar tudo do zero? Fica a reflexão. Esta é uma análise sobre o chamado reset financeiro global e como ele impacta seus investimentos no Brasil. Uma mudança na política monetária dos Estados Unidos está injetando bilhões na economia, alterando o cenário para investidores no mundo todo. E é fundamental entender o que isso significa para o seu dinheiro. Primeiro, o que é o reset nos Estados Unidos? O Federal Reserve, o Banco Central americano, cortou os juros para uma faixa entre 13,5% e 13,75% e injeta 40 bilhões de dólares por mês. Muitos veem isso como uma impressão de dinheiro disfarçada, aceitando mais inflação para tentar evitar uma recessão profunda. Segundo, o cenário no Brasil. Enquanto isso acontece lá fora, o nosso Banco Central manteve a Selic em 15% ao ano para segurar a inflação e o dólar. O curioso é que, mesmo com juros tão altos, o dólar não cai abaixo de R$ 5,40, porque o risco fiscal e político do país ainda assusta os investidores. Finalmente, a estratégia para investidor. Diante de tudo isso, a orientação é focar no que você pode controlar. Toda essa complexidade já está refletida nos preços. A melhor abordagem é definir sua alocação de ativos com base nos seus objetivos e, com disciplina, rebalancear a carteira, em vez de tentar adivinhar o mercado. Em resumo, num cenário global incerto, a disciplina e o foco na sua estratégia pessoal são mais importantes do que reagir às notícias do dia. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.